Louvado seja Deus. O Senhor nos trouxe novamente, estamos aqui. Só o Senhor faz isso. Shalom. Deus abençoe a todos. É muito bom estar com vocês. É muito bom saber que vocês estão junto comigo. Nós estamos juntos num propósito de conhecer mais a Deus, como está escrito pelo profeta Oséias, capítulo 3, versículo 6, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Eu louvo o Senhor pela vida da Ivone, que já está aqui, a Claudenice, a Bispa Marinalva. Estamos aqui para aprender mais do Senhor. E você sabe muito bem que nós estamos com um propósito de ninguém ficar sem receber o alimento. Nós estamos com essa live agora, essa live que está sendo começada agora já está sendo gravada também para você estar ouvindo pelo YouTube. Então você que quiser repassar o assunto, que fica na live somente 24 horas, e você pode ir no YouTube e ter esse vídeo com esse mesmo assunto durante o tempo que você quiser. Do mesmo jeito, o horário da manhã. Você pode estar com o assunto que nós ministramos às 5 horas da manhã, também pelo YouTube. Hoje nós já temos o vídeo do horário da manhã no YouTube, já temos o do meio-dia, que foi feito no Face, já está lá no YouTube, e esse, que está sendo agora começado, tudo indica que lá para as 11 horas da noite ele já está também à sua disposição no YouTube. Mas o melhor é que vocês vejam amanhã. Mas o que é certo é que está documentado tudo que Deus tem nos usado para falar aqui. E eu dependo das orações de vocês para que as palavras que eu falo sejam as palavras realmente de Deus, porque você já sabe que cada palavra que sai da minha boca, que não for realmente palavra de Deus, eu darei conta naquele grande dia. Então depende das orações de vocês para que eu seja a boca de Deus, para que eu transmita a palavra de Deus do jeito que ela é, e não como eu quero. Nós precisamos entender que Deus deixou uma palavra que não volta vazia, mas se eu distorcer, não tem validade. E causa danos na vida das pessoas. Então, oração, enquanto eu falo, esteja intercedendo. Vamos começar agora o capítulo 43 de Gênesis. Fica tão rápido porque cada horário é um capítulo. Pela manhã foi o 41, ao meio-dia foi o 42 e agora o 43. Esses capítulos vocês podem estudar e tirar as dúvidas pessoalmente comigo. O telefone é 34216143. Então não tem como a gente continuar sem conhecer o Senhor. O Senhor está nos trazendo um novo tempo. Um tempo de meditação profunda na sua palavra. Bem, começamos assim, fazer uma introdução aqui. Quanto esse capítulo aqui, 43, nós estamos abrindo, começando, vamos ler. Nesse momento aí, nesse capítulo, está o Simeão preso no Egito. Você sabe quem é o Simeão? O Simeão é o irmão de José, um dos irmãos de José. A essa altura, ele já está preso no Egito, enquanto seus irmãos voltaram, debaixo desse comando de trazer o irmão caçula, se quisesse ver o irmão de volta. Simeão ficou como um refém. Se não trouxesse o irmão caçula, não teria o irmão Simeão de volta. Mas será que José estava sendo maldoso com isso? Para quem me ouviu nos outros horários sabe que eu já expliquei que José não estava querendo maldade, fazendo maldade. Não que ele fosse perfeito, mas a intenção de José era verificar como é que estava o caráter dos seus irmãos, que ele bem conhecia o tanto de maldade que eles cometeram com ele, e ele tinha medo de que ele tivesse feito a mesma coisa com o Benjamim. Por isso que ele deixa o Simeão no Egito, manda deixar e manda trazer o Benjamim. Vocês que estão me acompanhando sabem que Benjamim e José são os filhos da mulher amada, que já era morta, a Raquel. Então, esses dois meninos, claro que diante dos outros irmãos,
Eles eram, os outros irmãos achavam que eles eram o mais importante para Jacó, como de fato nós vimos que foi mesmo, pelo fato de ser os dois filhos da mulher amada, enquanto a mãe deles não era amada. Então já entenderam o problema da perversidade? Eles não tiveram coisas que eles não tiveram direito. O ser humano é assim, gosta de uma cobrança. Como eles tinham direitos que não foram entregues para eles no tempo de criança, o direito de ter um lar onde seu pai e sua mãe se amassem, e isso não aconteceu, então depois, quando cresce, olha que situação. Não teve nenhuma dificuldade em querer matar o seu próprio irmão. E agora José queria saber como é que estava a situação. Por isso que José deixa o Benjamim, manda buscar o outro, as reações dele, as atitudes deles diante desses comandos de José, já seria a maneira de José perceber em que ponto eles estavam. José estava sendo apenas prudente com aqueles que foram seus verdadeiros inimigos e não queria de qualquer maneira começar uma amizade, se abraçar, dizer logo para eles: eu sou o José, eu sou o seu irmão. Não, ele foi prudente. Não vamos tomar isso como uma vingança. José estava sendo prudente. E tomemos isso como lição. Não tenha ódio no seu coração, queira sempre o bem para as pessoas, mas seja prudente. José estava sendo prudente. É assim que nós vamos começando esse capítulo, já sabendo dessa situação do Simeão, e vamos continuar sabendo mais o que Deus está nos falando aqui. Do versículo 1 até o versículo 7 desse capítulo 43 de Gênesis, nós vemos que Jacó estava com uma tristeza muito grande, é claro, né? Desse reboliço todo de fome na terra de Canaã, os filhos tendo que viajar para ir para o Egito, depois chegar sem o Simeão, com a proposta de levar o filho caçula. Imagine a situação, que tristeza, não é? Na vida de José. Já tinha uma tristeza profunda de anos e anos por não ter mais o seu filho José, que ele não sabia que estava vivo, e para ele estava morto, e ali já vivia naquela tristeza, como ele disse que toda a vida iria chorar a morte de José. E agora chega mais essa situação de fome em Canaã. Agora seu filho Simeão fica lá como refém lá no Egito, para poder ter que levar o filho caçula. Pense aí que situação. E essa tristeza fez com que José estivesse como agindo totalmente de maneira irracional. Ele já não estava sabendo coordenar as coisas por conta dessa tristeza só, que não foi pouca coisa. Ele sabia que eles necessitavam de comida, mas Jacó estava sem querer confrontar essa necessidade. Ele estava sem querer enfrentar essa situação. Estava precisando de comida, mas estava agindo de uma maneira irracional, acomodado, sujeito à fome, morrer de fome com seus filhos, só porque não estava querendo entregar o Benjamim. E nem também aceitando a ideia de ter ficado o Simeão lá no Egito. Vocês lembram das coisas que José fez com seus filhos? Pegando o Esaú, protegendo, o que Jacó fez. Então agora, da mesma maneira como Jacó teve a parte do engano, ele teve que ir para estar na mão de um enganador também, agora também outra parte que está sendo tratada é a questão dos filhos, do apego, né? Porque ele se apegou a um e deu problemas sérios, agora ele já está ficou apegado com José. Deus permitiu que acontecesse aquela perversidade toda, ele ficou sem o José. Agora, na hora que vai para o Egito, o que acontece? Fica o Simeão e o Benjamim era forçado a ir, ou então não devolvia o Simeão. Então, os conflitos em relação aos filhos não é nada mais nem nada menos do que o tratamento na vida de Jacó pelas atitudes que ele teve também com seus filhos. O pecado nos acha, eu falei disso no outro horário.
o pecado vai atrás de nós. Ou a gente confessa, ou a gente se arrepende, ou ele vai nos achar o pecado. E nós sabemos que naquele grande dia estará estampado todos os pecados não confessados no dia do juízo. Então é melhor que confessemos os nossos pecados. É melhor que a gente tenha uma atitude de humildade. A palavra está dizendo para nós nesses dias, para se humilhar, para orar, para buscar a face de Deus, se arrepender dos maus caminhos, é a solução para a gente. E nós estamos acompanhando aqui as situações dos nossos patriarcas e vendo que para eles também só era essa situação. Tinha que se humilhar. O pecado está acompanhando eles, mas eles tiveram que se humilhar. Agora chegou o momento do Jacó se humilhar, mais uma vez, que ainda é o tratamento de Deus na vida dele. Ele agora nesse aperto total, sofrendo pela perda dos filhos, perdeu José, não sabia que estava vivo, para ele estava perdido. Agora está o Simeão preso no Egito e o outro tendo que ir para o Egito. Vamos continuar aqui. Então vemos o sofrimento de Jacó, que não estava nem sabendo mais raciocinar, a fome chegando, aumentando, e os irmãos e os filhos dizendo: meu pai, o que vai fazer? Ele tem que levar o Benjamim. Se a gente não levar, a gente morre de fome. E o nosso irmão Simeão está lá preso. E ele não conseguia raciocinar. Estava sem saber o que fazer. Não estava querendo enfrentar a situação. De repente, vem o Senhor na sua misericórdia e fortalece a Jacó. E ele resolve a situação. Parece que ele havia se esquecido de Simeão, mas de repente ele lembra que Simeão está lá preso no Egito, lembra que a necessidade da fome, a fome já estava, o alimento que tinham trazido já estava acabando, e aí ele começa a raciocinar, porque Deus, na sua infinita misericórdia, quando nós já estamos sem aguentar mais nada, não estamos mais suportando, o nosso Senhor vem e nos fortalece, porque Ele diz que não dá nenhuma provação além daquela que nós possamos suportar. Quando chegou o momento que não está podendo mais suportar, aí o Senhor vem e nos fortalece. É o que aconteceu aqui com Jacó. Ele foi fortalecido, encorajado pelo Senhor. Você vê que o Jacó foi chamado aqui, seu nome Israel. Então não é em vão esse nome. Esse nome tem um grande significado. E aqui nesse momento, por Deus lembrar que ele é Israel, fortaleceu, ele não poderia ficar no meio de caminho. Tem um propósito, de uma promessa. Então você lembre disso, que o seu Deus jamais vai te deixar nessa situação de queda, de fraqueza, de angústia, de desespero, porque você tem uma promessa que vai se cumprir. O Senhor Jesus está vindo para buscar a sua igreja. E você é uma dessas pessoas que foi chamada, foi salva, tem o Espírito Santo. Então Ele não vai te deixar. Ele vai estar com você. No momento que você achar que não aguenta mais, Ele vai lhe provar que as provas não são além daquilo que nós possamos suportar. Ele está conosco para nos ajudar nessas dificuldades que nós estamos passando. E nós sabemos que só temos uma direção do Senhor em 2 Crônicas 7,14. Ele nos direciona a se humilhar, orar, se arrepender, buscar a face do Senhor, se arrepender dos maus caminhos, e aí Ele sara a terra. Então não vamos perder tempo, queridos. Vamos deixar o Senhor vasculhar mesmo. Tenha coisa, hein? Se você deixar o Senhor vasculhar esse coração, eu estou ficando assustada com o Senhor me mostrando tanta coisa no meu coração. Eu digo: Senhor, sou eu mesmo, eu estou com vergonha. Que vergonha, meu Deus. Eu sou assim mesmo. Aí Ele vem, era assim. Eu estou limpando o seu coração. Logo que você deixou, logo que você quis, eu estou limpando. Mas, Senhor, mesmo sendo mesmo assim eu tenho vergonha desse prepotência,
arrogância, inveja, ciúme, tudo que não presta, que Jesus já tinha levado, eu fui buscar. Mas ele está fazendo uma limpeza. Eu não sei se você também precisa, mas se você deixar o Senhor dar uma olhadinha, quem sabe encontra alguma coisa para se arrepender. Tem que ver, não é? Veja isso. E tenha cuidado. Vai ter pessoas te pedindo perdão e você precisa liberar o perdão para as pessoas. Esse está um tempo de perdoar para lá, perdoar para cá. Quando as pessoas se dirigir para você pedir perdão, saiba que é necessário você dar assistência. A pessoa que vai pedir o perdão precisa de assistência. Você não tem que se calar, você tem que dizer alguma coisa para a pessoa. É um tempo desse, né? Dessa coisa linda que Deus está fazendo. Todos estão vendo, Deus está detectando no meu coração, no seu coração, se você não mandar também. É de toda hora, meus cânticos é esse, meus cânticos é um novo coração, Senhor, eu quero um novo coração. Eu não estou satisfeita ainda. Vai vasculhando mais, vai encontrando mais aí alguma coisa, porque eu quero entrar no templo nessa segunda. Vai ser a glória da segunda casa maior do que da primeira. Nós queremos entrar nos templos e ver a glória do Senhor se manifestando, ver os nossos irmãos e ter vontade de abraçar os nossos irmãos, não é abraçar simplesmente porque para não todo mundo está abraçando, eu vou abraçar também. Não é assim, abraçar com prazer, abraçar com gosto. Deus vai nos dar esse direito. Deus vai nos dar esse prazer. Agora vamos fazer o processo que Ele está exigindo de nós. Quando o teu irmão te pedir perdão, você seja humilde. Diga, não é somente você não, minha irmã, eu também preciso do seu perdão. Faça isso, pelo amor de Deus. Porque você sabe que cada pessoa que vai te pedir perdão não é para repassar o que foi feito. Isso é errado. Nós vimos nessa lição, nesses dias que estamos estudando, nós vimos que no encontro de Esaú com Jacó, eles não falaram nada. Não foram relembrar o passado, não. Mas reconheceram, né, pela maneira da atitude deles, que não era somente um que estava errado. Está perdoado, meu irmão. Eu quero que você também me perdoe. Isso é uma atitude desses dias que nós estamos aqui, vendo Deus fazendo a obra em nossas vidas, para todos nós estarmos assim disponíveis. Aqui também no encontro de José com os seus irmãos, novamente nós vemos que eles não ficam repassando. Não vai repassar os assuntos, não. Vai dizer, eu também preciso do seu perdão, minha irmã. Porque eu tenho certeza que eu também falhei em alguma coisa com você. Nunca deixe que alguém lhe peça perdão e você se sinta tal, sem uma palavra para a pessoa. Deixa a pessoa, reconheça que também em alguma coisa, em algum ponto da tua vida, você também deve ter feito alguma ofensa, alguma coisa. Não é para repassar os assuntos, não é para dizer, aqui nós não temos esse exemplo, nem de Esaú com Jacó e nem de José agora com seus irmãos. Eles não repassam nada, não vai relembrar nada. E quando tentou falar, o que foi que Jacó fez, que José fez? Isso foi para a glória de Deus. Era Deus, não foi porque vocês, foi Deus permitindo para que nós chegássemos a essa situação que estamos agora. Então, o que foi que te fizeram? Que te pediram perdão? Diz para essa pessoa, tudo isso foi para a glória de Deus, para que nós chegássemos a essa dimensão. Não deixe as pessoas que estão correndo atrás de você pedindo perdão e você indiferente, achando que você não fez nada. Vamos ficar assim, bem atentos à direção do Espírito. A palavra está sendo estudada para a gente pegar tudo que está aqui, que é tudo para nosso proveito. Os maus exemplos para a gente aprender e não errar também, fazer a mesma coisa, e as coisas maravilhosas que esses patriarcas estão fazendo de bom, a gente aproveitar para nossas vidas. É uma das coisas que estamos aprendendo, que é bem importante para o momento que a gente está vivendo. É perdão para todo lado, né? Para a gente entrar nos templos, abraçando as pessoas com vontade de abraçar. Não simplesmente porque o apóstolo, porque o bispo, porque o pastor, porque o missionário disse, agora abrace seu irmão, e você vai com aquela cara de chuchu, forçando um riso forçado. Não é assim. Nós vamos entrar numa nova dimensão. Nós vamos entrar nos templos amando-nos uns aos outros, perdoando uns aos outros. Antes de chegar esse grande dia que está para vir,
os templos se abrirem e nós podemos entrar com toda a liberdade, já comecemos a liberar perdão, já comecemos a se comunicar e começar a pedir perdão, começar a perdoar. E nunca deixe que seu irmão lhe peça perdão e você se sinta tal. Isso também é muito ruim, não é bom isso. Você tem que ter pelo menos alguma coisa que você diz assim, não precisa falar, mas você vai sentir o Espírito Santo te mostrando, eu também já fiz alguma coisa, talvez eu não esteja nem lembrando, não sei nem o que foi, mas com certeza, minha irmã, também me perdoe, certamente alguma coisa também eu já fiz que te ofendi. Vamos fazer assim? Porque nós vamos entrar, queridos, dançando, pulando, saltando, muita alegria, muita festa, nesse dia que nós voltarmos com a liberdade de abraçar nossos irmãos. E nós vamos abraçar com seriedade, com sinceridade, para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer para vocês que o horário da manhã está livre se vocês quiserem mudar para as 6. Agora é vocês que vão se manifestar, porque eu estou muito bem no meu horário das 5 horas, mas se tem alguém que gostaria que voltasse ao horário das 6 horas, que pode falar para mim, dar um sim aí, quanto mais pessoas disserem que quer o horário das 6, eu voltaria a fazer o horário das 6. Porque para mim aqui esse horário é excelente, mas para muita gente é madrugada. E talvez muita gente nesse horário esteja no lugar secreto, buscando a Deus. Mas como aqui em casa a gente começa muito mais cedo, então meu horário de buscar ao Senhor na madrugada é bem antes disso. Mas tem gente que é justamente no horário das 5 horas. Então se você prefere no horário das 6 a live, vocês me comunicam, por favor, pelo zap ou aqui mesmo. Vocês botam aí o sim para poder amanhã eu já começar no horário das 6. Que eu já estou livre, porque o culto que eu estava fazendo na lateral do templo do seu jardim, por conta das chuvas que estão caindo, portanto, desse tempo assim frio, e eu não quero expor as pessoas. Eu não quero que eu não fique lá sozinha, sou acompanhada, e eu não quero que as pessoas que estão me acompanhando sejam prejudicadas. Então, nós demos uma parada, e enquanto estamos nessa parada, a gente pode já voltar a fazer os cultos, a live aqui na hora das 6, mas depende da opinião de vocês. E assim, nós vamos continuando falando desse capítulo 43 de Gênesis. Nós vemos do versículo 8 a 10 que Judá parece ter crescido. O caráter dele melhorou. Está vendo aqui dos versículos 8 a 10? O Judá já está diferente. Jacó confia nele a responsabilidade de levar Benjamim. Já há uma diferença. Ele já não é mais aquele Judá. Vocês lembram da história de Judá? Olha que tudo que nós vamos prosseguindo, se a gente aprendeu de verdade, cada nome citado nos capítulos posteriores, a gente vai lembrar do que foi falado nos capítulos anteriores. Você se lembra como Judá procedeu? Terrível. Foi muito feia as atitudes dele. Porém, se não lembrar, só é voltar, pegar o vídeo no YouTube e repassar, que você vai ver tudo novamente. Então, nós vemos que agora Judá já mudou, já está sendo responsável, tomando conta do Benjamim. Jacó recusou deixar Rúben levar. Jacó preferiu confiar em... Jacó tinha umas diferençazinhas com Rúben por causa do caso dele com a mulher, que era do seu pai. Então, nós sabemos que aqui ele preferiu que Judá levasse o Benjamim para o Egito, se responsabilizasse, não quis deixar ir com Rúben, que era o mais velho. Mas também nós vemos que aqui ele já está com outro caráter. O Judá aqui já não é o mesmo. Gente, aqui tudo está acontecendo. Uma coisa linda. Deus está mexeu com todos esses 12 filhos de Jacó, no seu caráter, nos tratamentos que o Senhor fez, de tudo que eles estão passando, tudo é tratamento, porque eles são as 12 tribos de Israel. Então não tem como Deus não mexer neles, não fazer uma mudança na vida deles. Você vê que aqui tudo já está diferente. Os comportamentos terríveis que eles tiveram, aqui já está tudo já amenizado, já houve arrependimento, já houve uma mudança na vida deles. E principalmente aqui na vida de Judá, porque vocês sabem muito bem
que Judá tinha que ser muito bem tratado pelo Senhor, tinha que fazer uma limpeza nele, porque é da tribo dele que saiu o Senhor Jesus. Vocês viram isso nos capítulos anteriores. Então Judá que já está em outro nível. Nós podemos ver, Judá usou 3 argumentos para convencer ao pai em relação à ida dele com Benjamim. Ele disse que cuidaria com responsabilidade de Benjamim. Ele lembra que sem comida todos eles iriam morrer e que era necessário realmente ser levado Benjamim para entregar para José ver, que eles não sabiam que era José, não é? Mas era ele que estava pedindo para levar o seu irmão e eles precisavam de levar. Então nós vemos aqui o Judá fazendo de tudo para que fosse o pai ficasse tranquilo, saber que ele daria conta, que ele faria tudo isso direitinho, para que o pai não tivesse nenhuma tristeza em relação a essa ida de Benjamim para o Egito. Ele garante cuidar bem. Então Judá já está em outra dimensão. Glórias a Deus. Jacó, todas as devidas providências ele tomou para essa viagem, com toda aquela palavra de Judá, garantindo que tomaria conta, mostrando o que ele ia fazer, a dedicação que ele ia ter nessa viagem. E Jacó também não deixa de fazer a parte dele. Ele toma as providências, até presente ele mandou. Israel tinha algumas coisas especiais que o Egito não tinha. Então, a mirra, coisas especiais, como você vê, o óleo, coisas que eles tinham em Israel, estava faltando comida, mas em Canaã tinha essas coisas especiais. Ele mandou como presente. Veja que é uma viagem bem programada, com todos os cuidados para o Benjamim não sofrer nada. Até presente ele enviou para o José, que ele não sabia ainda que era seu filho José. Para o governador, no caso. Para ele é apenas o governador do Egito, mas era o seu próprio filho que ele iria saber depois. E aqui Jacó insistiu para que eles fossem honestos. O dinheiro que veio, levou novamente, devolveu. Não sabia qual era a questão, porque ele tinha mandado o dinheiro, botaram o dinheiro, ele não estava sabendo qual era a razão. E aí Jacó procede da maneira melhor possível. Tudo muito bem organizado para que seu filho, os Benjamim, não venha sofrer consequência nenhuma nessa viagem. Jacó demonstra evidência de que do seu crescimento espiritual. Aqui está todo mundo crescendo espiritualmente. Crescimento espiritual. Nós temos aqui um probleminha com o nosso vídeo aqui, com a nossa live, mas vamos continuar aqui com o do YouTube, né? Do YouTube. A live deu um probleminha aqui da internet, mas aqui, graças a Deus, está garantido, em nome de Jesus. Então, aqueles que não puderam ver o final da live, vai ver aqui no YouTube. Graças a Deus, que Deus nos providenciou essa era digital. Com 2 celulares, a gente faz muita coisa com a graça de Deus. Então, nós vemos que Jacó demonstra a evidência do seu crescimento espiritual, a sua submissão à vontade de Deus. Você vê que quando ele despacha Benjamim, que ele não queria que levasse, agora ele já mostra que está despreocupado, que o Senhor tomasse conta, fizesse o que ele quisesse com os seus filhos, tanto com o Benjamim, como com Simeão, que tinha ficado como refém lá no Egito. Então, louvado seja Deus pelo que o Senhor está fazendo na vida de Jacó, na vida de José, na vida dos filhos de Jacó, de um modo geral. Assim ele está fazendo na vida da igreja. Sempre traga isso para a sua realidade. Da mesma maneira como o Senhor está cuidando, você vê os cuidados que Deus teve para Israel ser essa nação onde Jesus Cristo iria nascer. Da mesma maneira, o Senhor está cuidando de nós
nesse tempo onde a promessa está para se cumprir. Jesus Cristo está às portas da sua segunda vinda, está chegando a hora e o Senhor está nos cuidando, nos tratando, fazendo uma faxina nos nossos corações para que o Senhor nos encontre como noiva adornada, linda, maravilhosa, para glorificar e exaltar o nome dele. Nos versículos 15 a 25 desse capítulo 43 de Gênesis, capítulo 43, e versículos de 15 a 25, José estava ansioso para ver Benjamim, aguardando que esses irmãos levassem Benjamim. Benjamim era irmãozinho caçula de José, e eram os dois filhos da Raquel, ele e Benjamim. E, portanto, para ele era muito especial Benjamim, porque os outros irmãos eram filhos da sua tia Lia, ou Leia, com seu pai. Mas Benjamim era o filhinho da mamãe Raquel, que só teve 2 filhos mesmo do ventre dela. Os demais foi tudo filho das servas dela que ela entregou para Jacó gerar. Então eles estavam apegados, ele queria ver seu irmãozinho. Estava fazendo criou aquela situação toda de deixar o Simeão lá no Egito para que esse irmão dele, de papai e mamãe, viesse. E ele estava esperando, ansioso. Não deixou de passar um temor no coração dele, se os irmãos não se incomodassem com o Simeão e deixassem o Simeão lá e não levasse o Benjamim. Mas Deus não deixa de maneira nenhuma a sua história frustrada, os seus planos frustrados. Tudo que José estava fazendo era a permissão de Deus para poder chegar ao ponto que precisava chegar, que era de tratamento espiritual, para que eles estivessem preparados para fundar, na verdade, agora a nação israelita, para estarem ali no Egito, guardados, protegidos, preservados, prosperando, até que a nação israelita estivesse realmente num crescimento maior, porque até ali ela estava ainda devagar, por causa do povo mesmo, que Deus sabe muito bem o trabalho que ele teve com cada patriarca desse. E aí demorou um pouquinho para Israel chegar àquele nível que deveria chegar. Enquanto isso, está no Egito, estaria agora, a partir de agora, no Egito, protegido pelo seu governador José, que era justamente os seus irmãos, o seu irmão, que prosperou e que foi tudo providência divina para que Israel estivesse ali aquele tempo que estaria num crescimento físico e espiritual, para depois então tomar posse realmente da terra prometida. Essa história vocês veem repetindo o tempo todo nos vídeos anteriores. Fico empolgada de falar sobre o período deles no Egito, a libertação, a entrada na terra prometida. Vamos chegar lá ainda, mas aqui nós estamos já com muito aprendizado nesse capítulo também, graças a Deus. O nosso horário aqui é pouco, a gente não pode ir muito longe, portanto, nós vamos ficar com a tarefinha de casa. Vocês leiam o resto do capítulo, muita coisa anotada, mas sempre não dou conta, mas eu fico despreocupada desde quando vocês sabem muito bem que eu sou uma pessoa presente, não tenho dificuldade de me encontrar com vocês, só basta marcar, telefone 3421-61, 3421-6143, e aí nós nos encontramos com nossa máscarazinha e faremos os nossos comentários daquilo que você tiver dúvida. Não se esqueça que o apóstolo Elias Nascimento também tem o seu canal no YouTube, e por enquanto os vídeos dele estão sendo enviados pelo meu canal. Então você que tem o Zap comigo, vê que chegam no seu grupo vídeos do apóstolo Elias. Eu não estou mais enviando vídeos meus, de minhas ministrações. Agora quem quer ver as minhas ministrações, vai no YouTube e pega o vídeo, ou então me pede para que eu envie para o privado. Mas eu estou enviando o do apóstolo Elias para todos os grupos e pedindo que vocês não se conformem somente em ter feito a sua inscrição, que vocês falem com parentes, amigos, porque ele precisa chegar a 1000 inscrições. Como líder do ministério, que se todos os discípulos estiverem disponíveis para fazer, não temos nenhum terço dos discípulos inscritos.
Vocês vão passando aí um com o outro, para que os próprios discípulos façam isso e que alcance também as suas famílias. Porque se todos, com as suas famílias, parentes, estiverem se inscrevendo, ele vai ter direito de fazer os vídeos ao vivo, que é muito mais valoroso, muito importante para ele como líder desse ministério. Bem, agora só me resta dizer beijo no coração. Amo vocês.